Isso, na verdade, pode matar o mercado japonês. O que começou aí interessante possa acabar virando uma mega censura aí pra tudo que anime vai ser produzido. E você acha que eles vão ter vergonha de fundar estúdios aí que, na verdade, não fazem praticamente nada? Eles só pegam e subcontratam um estúdio chinês? E já tem um anime, inclusive, que parece ser fruto dessa parceria. Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo com uma notícia, infelizmente, não muito boa. O Japão e a China estão fazendo uma parceria para a produção de animes, live actions, dentre outras coisas. E embora isso tenha alguns pontos positivos, os negativos são, bom, bastante preocupantes, como vocês vão entender durante o vídeo. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais de 900 acumulados, e você ainda ganha acesso ao chat exclusivo dos membros no Discord, a partir do nível Plus, onde você tem acesso a mim o dia inteiro, uma comunidade muito legal que se formou lá também. E o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho, então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E bom, só a notícia desse acordo aí assinado no final do ano passado da China com o Japão, eu vou lendo ele e comentando. No final de 2024, os ministros de assuntos externos do Japão e da China tiveram uma reunião onde foram assinados 10 acordos para estreitar os laços entre os dois países através da produção conjunta de obras audiovisuais. Dentre as várias propostas, a que mais se destaca é a ampliação de formas de transmissão e distribuição de animes, séries live actions e documentários, tornando assim mais transparentes e seguras as políticas culturais entre os dois países, buscando também diminuir os efeitos da pirataria no mercado. Como assim? Bom, acontece o seguinte. No Japão, eles produzem pro mercado deles. E a gente tem vários tipos de anime. Tem anime com muito sangue, tem anime com muito fanservice, tem anime que às vezes tem alguma coisa lá que na China não pode, e é um negócio bobo às vezes, nada demais. Olha isso aí. Não mostrava nada absurdo, mas mandaram censurar na China. E vai muito mais longe que isso. Tem políticas muito estranhas na China. Algumas coisas não podem ter sangue, outras coisas podem. Então já saem alguns animes feitos na China, que tem sangue pra caramba. Mas aí eles vão lá e censuram pra caramba alguns animes, botam aquele sangue branco pra tudo que é lado. Então, é uma coisa de maluco aquilo lá. E tem um órgão que decide isso. Já vou comentar mais a respeito, porque a própria notícia comenta desse órgão. Mas basicamente, o Japão quer mandar mais coisa pra China, e a China quer mandar mais coisa pro Japão, porque a China tá produzindo um bando de anime agora. E obviamente o Japão, que é onde nasceu esse negócio todo, tem um mercado absurdo de grande de animes, é onde ela quer se focar. Óbvio que ela quer o resto do mundo também, mas por partes. Um problema inicial que eles têm, e a gente já viu eles tentando resolver isso, é que o japonês não quer ouvir o anime dublado em chinês. O chinês acostumou a ouvir em japonês, porque, bom, os animes começaram no Japão. Então, basicamente, você tinha que escutar. Eles estão acostumados já. Quem assiste anime na China já estava acostumado a isso. Óbvio que um público mais novo está chegando agora, tá vendo animes dublados em chinês e tá achando interessante também. Igual um pessoal aqui no Brasil acha interessante quando o anime vem dublado em português. Tá, outros não gostam porque já acostumaram a ouvir em japonês. Mas quem tá começando acha muito legal ouvir o negócio em português. Eu sei porque é experiência própria. E eu achei muito estranho a primeira vez que eu comecei a ver anime em japonês. Mas quando eu era mais novo e tal, via aqueles animes tudo dublado em português, eu achava legal, só que eu achava que era normal aquilo. Eu nunca tinha assistido na língua oficial. Então tem esse negócio, uma nova geração vai preferir o anime provavelmente dublado em chinês na China. Mas uma geração mais antiga assistir anime não, ela vê tranquilamente ali o anime legendado. O ponto é que assim como vários animes começaram a sair dublados oficialmente em português, na China também eles estão pegando um bando de anime japonês lá e dublando em chinês. A gente só não sabe porque ele não se interessa em ver um anime dublado em chinês. Mas eles estão dublando lá porque a indústria de dublagem da China está aumentando pra caramba. Pessoal especializado em animes. No passado era terrível. Não sei se vocês viram os primeiros animes dublados em chinês. Eram tenebrosos, porque a impressão que dava é que os caras não sabiam dublar. Então não era o negócio da língua. Alguns se incomodam com a língua. Mas o problema era muito maior que isso. Eles, se estivessem sofrendo, eles falavam do mesmo jeito que se estivessem felizes. Porque é meio que uma atuação a dublagem. Não é só você ir lá e falar o diálogo. Você tem que interpretar o diálogo, passar a emoção correta. Os animes de comédia eram tenebrosos, porque não tinha graça nenhuma. Eles falavam um negócio e eles só iam lendo texto, basicamente. Então não tinha time, não tinha nada. Eles sabiam só falavam mais alto ou falavam mais baixo. Era um negócio horroroso. Tanto é que eu vi a primeira vez e depois fiquei uns anos até voltar aí. E aí eu voltei e já tava um pouco melhor. Não tava 100% ainda não. Mas o que me fez voltar aí foi esse anime, que ficou bem popular. King's Avatar foi um dos primeiros animes que era dublagem chinesa, inclusive, que nunca dublaram para português, outra língua, que desperdício, mas nunca dublaram, e esse anime aí mesmo assim conseguiu fazer algum sucesso. Eu comentei ele no canal muitos anos atrás. Mas o ponto é que esse anime já tinha uma dublagem superior.
Ele não era perfeito, mas já deu uma melhorada. E hoje em dia, se você for pegar alguns animes aí chineses, com dublagem, em chinês obviamente, você vai ver que a dublagem já melhorou horrores desde King's Avatar. Hoje em dia eles conseguem passar a emoção correta, os animes de comédia têm os times certinhos lá. Então fica aqui a nível de curiosidade. Quem viu uma dublagem há muito tempo atrás chinesa, hoje em dia eles estão muito melhores nisso. Os atores de voz lá evoluíram horrores, foram melhorando obviamente na profissão. Mais gente foi entrando nesse mercado, então fica mais competitivo, porque eles vão selecionando lá só os mais talentosos. Então é um processo gradual isso aí. No começo realmente é assim, não tem o que fazer. Não quer dizer que você vai começar a gostar de dublagem em chinês, quem não gosta, mas ficou melhor. Então eu queria deixar isso claro. Mas a solução para eles expandirem realmente o mercado da China é começar a dublar em português, se querem vir para o Brasil. Ou começar a dublar em inglês, se quer ir para os Estados Unidos. Começar a dublar em japonês, isso eles já fazem. Tem vários animes aí que um ano depois ou dois de sair na China, eles acabam saindo aí dublados em japonês no Japão. Então a gente tem um outro anime aí chinês que saiu dublado aqui em português, um exemplo muito famoso seria Link Click, que eu já comentei aqui pra vocês. E tem vários animes chineses que estão saindo atualmente que são muito bons. O que mais impede as pessoas lá, ou no caso, reduz a quantidade de pessoas que se animam a assistir, é o diabo da dublagem, que muita gente não consegue se acostumar. Então uma troca, o Japão quer que entre mais animes na China, eles têm um bloqueio aí, como eles mesmos falam, olha lá. Com a assinatura desses acordos, o Japão passará a ter acesso direto ao mercado de animes da China, ficando livre das restrições que ela tem sobre o limite de lançamentos de filmes e obras estrangeiras no país. Ou seja, eles não podem pegar tanta coisa, ela meio que tem um negócio de protecionismo lá, aonde ela bloqueia, no caso, uma quantidade gigantesca de animes, filmes, etc., de entrarem lá. Então o Japão quer se ver livre disso, já que ele está produzindo cada vez mais animes e ele quer muito vender para a China, porque é um mercado enorme lá que, obviamente, dá um baita de um lucro para ele. E a China, como eu falei, quer expandir para o Japão também. Então quer entrar no outro aí, basicamente. É por aí, mas não maldem. Como diz aí, tem umas barreiras culturais entre os dois países. Só que a barreira cultural está mais na China, como eu falei. Ela tem um bando de coisas lá que ela bloqueia, não pode e tal. Então, eles censuram os animes todo lá, só que isso causa um problema, que aí você entende a parte de baixo, que é a parte da pirataria. Vários animes na China, eles saem muito depois do que saem no Japão. Por quê? Porque a China antes vai censurar o bagulho todo. Às vezes eles demoram 60 dias para liberar o bagulho por lá. Só que a solução para parar com esse atraso aí tem duas só, e uma delas não é muito boa. Porque um dos problemas que ele tem é isso, o negócio é atrasado lá, e aí acabam pirateando. Então tem que parar de ser atrasado para pararem de piratear. Como se faz isso? Vocês vão entender mais à frente. Além disso, a expectativa é que, tendo acesso à mão de obra chinesa, a produção dos animes passe a ter um aumento de quantidade e qualidade. Faz sentido. Os chineses estão ficando muito bom na produção de animes. Tem vários animes muito bem animados. Tem alguns mequetrefe também, mas isso aí a gente tem. Tudo que é lugar. As produções têm níveis, não é como se desse pra nivelar e tudo ter o mesmo nível. Vocês lembram da Ufotable chinesa, que eu comento desde aquela época lá de King's Avatar? Então, eles têm um estúdio top, bam, por lá. Tem outros muito bons que saíram depois. Esse foi o primeiro grande a se destacar. Mas depois começou a sair vários outros muito bons por lá. Hoje dá pra listar pelo menos uns 5 a 10 estúdios chineses que conseguem entregar um negócio acima da média. Essa parte aí da notícia depois já é meio duvidosa, porque eles falam que possibilitando também uma melhoria na base salarial dos animadores, já que ofereceria melhores oportunidades de trabalho. Se eles tiverem acesso a um bando de gente a mais para animar os animes, o que acontece? Você aumenta os salários ou você reduz os salários porque tem muita mão de obra em oferta? Pois é, né? Essa parte ficou tanto quanto... Como isso vai funcionar? Na verdade, o perigo é piorar, porque as condições da mão de obra do Japão lá, que produz animes, já é conhecido de não ser boa. E aí eles vão e abrem leque aí para ter um bando de mais opções, caso a mão de obra específica que eles têm lá não entregue as coisas que eles querem pelo preço que eles querem. E eu tô com um pouco de medo dessa parte, honestamente. Eles venderam ali como uma coisa maravilhosa, mas eu não consegui ver a lógica disso, não. Isso, na verdade, pode matar o mercado japonês, porque eles vão começar a pegar um bando de obra mais barata na China e aí cada vez menos vão usar a japonesa. Porque a China faz um negócio bacana e tal, tá melhorando a qualidade com certeza. Então, pra que eles vão se preocupar? Eles pegam uma staff principal japonesa, caso diretor, designers, etc. E aí a mão de obra mais bruta, que faz lá a animação e tudo mais, aí eles pegam tudo da China. Já fazem isso. Mas não é todo estúdio. Os estúdios mais acima da média ainda não fazem isso completamente. Alguns fazem parte. A parte da produção é produzida na China. Então isso aí já existe há muito tempo. Isso não é novidade não, tá? Mas com esse acordo isso tende a aumentar. E é muito perigoso ser um tiro no pé, onde eles vão matar a própria indústria deles e deixar a China dominar completamente.
Porque a China só vai crescendo com mais demanda lá até do próprio Japão, até que chega num ponto que ela, não, vamos produzir anime só aqui agora. Porque eles estão, no caso, começando a produzir um bando de animes. E aí vai chegar um ponto que eles vão produzir tanta coisa, mas tanta coisa, que eles vão pegar toda a mão de obra deles para eles. Não vão mais deixar pro exterior. E aí vai fazer o quê? Porque, no caso, supomos que o Japão ficou anos e anos aí, dependendo da mão de obra chinesa e da coreana também. No caso, eles pegam muita coisa lá de estúdios da Coreia. Porque ninguém quer ser animador no Japão. Quer dizer, ninguém não, mas cada vez menos gente quer ser animador no Japão. Porque eles ficam ouvindo as histórias. Os animadores passando o diabo no estúdio, dormindo no estúdio, sendo maltratado. No caso, fazendo hora extra sem parar e não ganhando por isso, indo pro hospital, o diabo 4. E é óbvio que isso é uma boa propaganda. Aí o pessoal não quer entrar para esse mundo aí. Então cada vez menos gente entra para a indústria. E aí eles começam a fazer parcerias com outros países para usarem mão de obra de outros países. Aí, com o tempo, realmente não vai sobrar quase ninguém que trabalha com isso lá no Japão. Eles vão basicamente fazer o planejamento de um anime, as empresas japonesas, e mandar para as empresas chinesas fazerem. Daqui a pouco vai ser assim. Os estúdios do Japão que já fazem parte disso, eles às vezes subcontratam um outro estúdio, inclusive Nanatsu, foi muito famoso e criticado por isso. Ele foi para um estúdio que não era bom, e esse estúdio que não era bom mandou para um outro estúdio pior ainda, para produzir o anime, porque ele não tinha tempo de fazer. Então ele ficou com parte do dinheiro, e aí deu outra parte para esse outro estúdio para ele ficar produzindo para ele. Então, para que você deu para um estúdio para ele passar para outro menor para fazer, em vez dele mesmo fazer? Tipo, qual a lógica disso? Mas no Japão acontece, direto. Então, estúdios, principalmente mais baixo nível, não tem nem um pouco de vergonha de fazer isso. E você acha que eles vão ter vergonha de fundar estúdios aí que, na verdade, não fazem praticamente nada? Eles só pegam e subcontratam um estúdio chinês? Todo esse processo aí pode levar a um resultado muito, muito feio a longo prazo aí, para a produção de animes no Japão. Isso vai acontecer? Eu não tenho como ter certeza. Mas a gente já está vendo esse processo gradual no Japão. Como eu falei, cada vez tem menos gente querendo entrar para a indústria de animes no Japão. E eles estão cada vez mais usando mão de obra de outros países. E aí fazer um acordo agora para terem mais acesso ainda à mão de obra da China para produzir animes. Resultado parece tanto quanto óbvio a longo prazo, mas vamos ver onde isso vai dar. Essa parte aí do artigo eu já comentei, que é a parte da censura, porque com o Japão ampliando o foco para a China, as produtoras, que é quem banca as produções dos animes, quem contrata os estúdios para fazerem as animações, elas vão ter muito mais trabalho. Ou, na verdade, os estúdios também vão ter muito mais trabalho, já que as obras vão estar sujeitas aí à avaliação do órgão chinês lá que decide o que vai censurar, o que vai cortar, o diabo 4. Então, como você facilita esse processo? Porque ele demora. Ele chega em média a demorar aí 50 dias para ser liberado os animes de lá e com censura, o diabo 4 lá dentro das normas do país. E aí chega o ponto mais preocupante desse negócio todo. Qual a solução para isso? Para as coisas, no caso, não atrasarem na China. O mais fácil, eles dão adiantado. E aí vai passar pelo mesmo processo ainda. Mas eles dão tão adiantado, mas tão adiantado, no caso do anime para eles, que eles têm tempo de sobra. E aí solta ao mesmo tempo pro Japão, porque eles ficam segurando lá, no caso da estreia. Um que aparentemente faz isso, por exemplo, é Demon Slayer. O anime tá pronto há bastante tempo, quando eles começam a soltar na TV japonesa. Então a China também, eles já soltaram para eles antes, eles tiveram muito tempo já para revisar e tudo mais, preparar para soltar lá. Então vários animes estão sendo feitos de forma mais adiantada agora, também por causa disso. A gente tá vendo vários animes que quando começa, tá praticamente pronto. Um caso famoso agora é Solo Leveling. Quando ele estreia, tá praticamente tudo pronto já. Tá muito adiantada a produção aí de alguns animes. E isso é ótimo, porque consegue ser um negócio mais bem acabado, eles têm mais tempo para fazer as coisas, e tem mais tempo para mandar para a China para ficar avaliando as coisas lá e soltar ao mesmo tempo para evitar a pirataria. Tem uma outra solução, no entanto, que é censurar a bodega toda. Eles já vão fazer o anime pensando aí no tipo de censura que a China geralmente faz. Então vão evitar qualquer tipo de cena de fanservice um pouquinho mais pesada, vão evitar sangue em alguns tipos de animes que eles não querem sangue, porque em alguns pode, então eu não sei como é que é a lógica disso, mas é o que acontece. Eles vão já fazer titãs de shortinho desde o começo. Pode sair coisas muito estranhas desse negócio aí, desse processo, caso de parceria. Caso a China vai basicamente exigir que o Japão faça as coisas nas normas dela. Alguns vão se perguntar se não é melhor fazer duas versões. Sim, essa é uma outra solução, fazer duas versões. Só que fazer duas versões é mais caro. Então, às vezes, eles podem pegar, não, vamos fazer só essa versão, no caso que funciona para a China de uma vez. E aí pegam e censura a bodega toda em comparação ao material original. A gente tá vendo várias obras assim. Uma delas é essa, no cosplay aí. Eles decidiram, para conseguir pegar mais público, dar menos problema e tal, censurar a obra inteira. Virou um negócio extremamente mais leve. Quem quer a versão, no caso, hardcore, vai ter que ir pro mangá. E quem conhecia já o mangá antes do anime, quando foi ver o anime, o que é isso? Parece uma versão para todas as idades do negócio, que não era para todas as idades do original. A produtora decidiu isso porque ela achou que daria mais dinheiro, daria mais divulgação. Inclusive, o anime já teve anunciado a segunda temporada, então talvez tenha funcionado, ou talvez estivesse nos planos já uma segunda temporada desde o início.
Mas o ponto é que é uma versão toda capada do material original. E isso eles podem começar a tentar fazer com mais obras. Ao invés de fazer duas versões, ainda tem alguns animes que estão implementando esse negócio de duas versões, mas a pergunta que fica é por quanto tempo? O que vai decidir isso é o lucro. Se fazer esse negócio de duas versões ainda der mais retorno para eles, beleza, eles mantêm. Mas se eles começarem a ver que dá no mesmo praticamente, eles vão começar a fazer a versão censurada de uma vez. Porque é mais barato pensar nisso dessa forma desde o início. E dá menos problema com os streamings também. Porque começou isso não foi a China necessariamente. Esse negócio de quererem censurar, no caso desse anime do cosplay, por exemplo, eu acho que não foi só pela China. Foi pelos streamings em geral. A maioria dos streamings não tem problema com sangue. Pode ter sangue à vontade. Eles não estão nem aí. Então eles continuam fazendo anime cheio de gore à vontade. Mas fanservice um pouco mais pesado, isso dá problema. Inclusive, alguns streams botam 18 mais de bloqueio por um negócio que nem é tão pesado assim. Mas já ganha um bloqueio desse. E aí começaram a fazer aqueles famosos cortes de mostra tudo sem mostrar nada. Se eles botarem daquele jeito, a maioria dos streamings não vai ter problema e não vai bloquear 18 mais. Porque se você bloqueia um negócio só para maiores, para adultos, você limita o público. E eles não querem que limite esse público, eles querem que o maior número de pessoas assista. Porque eles podem vender uma possível segunda temporada mais caro. Se o negócio dá pouca view no streaming, eles têm que vender mais barato a segunda temporada, caso haja uma. E até o anime para ser vendido pro streaming, talvez fique mais barato também, porque, esse anime aqui a gente não vai poder vender pra tanta gente e tal, então a gente vai pagar menos, entendeu? Então por isso que eu não quero jogar só no colo da China. A cultura do streaming tá afetando o fanservice nos animes em geral, e por isso tem cada vez menos animes com foco nisso. Ainda existe porque é aquele negócio, quando você tem muito pouco, aí a demanda fica maior, porque tem tão pouco desse tipo de anime, que quem quer muito esse tipo de anime só tem essas opções para ver. Então acaba ganhando alguma atenção a mais, pela limitação. Mas em quantidade, a maioria das empresas não acha aparentemente agora que vale a pena. E algumas obras, como a gente viu aí, eles pegam e mudam ela. Ela é pesada? Vai ficar levinha. Porque é a única forma da gente fazer esse negócio. É isso ou a gente não produz o anime. Isso aí tá indo por um caminho perigoso e com essa parceria com a China isso pode aumentar. Porque a China tem muito problema com fanservice. Pode causar aí uma censura cada vez maior e o Japão cada vez mais conservador nos animes para tentar agradar aí a China e que ela deixe lá passar todos os animes. Porque se ele se adequar perfeitamente às regras chinesas, os animes podem passar voando por esse órgão chinês que não vai ter que fazer nada. Já tá tudo de acordo com as normas deles, entendeu? Eles vêm rapidinho lá os episódios, tá liberado. Se for pra ter duas versões, uma versão pra China e a outra pro resto do mundo, beleza, não tem problema. Solo Leveling mesmo tem isso. Solo Leveling tem uma versão pro Japão e tem uma versão pro resto do mundo. Por quê? Porque dentro do Solo Leveling tem um bando de coisa que dá problema com os japoneses. Vocês vão entender melhor mais à frente na segunda temporada e na terceira. Mas Solo Leveling, se fosse jogado lá no Japão igualzinho era no original, nossa, daria uma treta danada. Então eles deram uma capada, no caso trocaram algumas coisas lá. Inclusive, para eles a obra se passa no Japão. O protagonista é japonês, tem nome japonês, é Shun. Trocaram o nome dele também. Então tem várias diferenças. No caso do Solo Leveling aí japonês para a versão que a gente assiste, que é a versão global. E a versão que tem na Coreia também, que tem os nomes originais e tal. Então eu achei legal isso. Eles deram um jeito de não deixar ninguém bravo. Os japoneses não vão ficar furiosos porque eles trocam um bando de coisas na versão deles. E o resto do mundo vai ficar de boa porque eles não vão censurar pro resto do mundo, que quer a versão original. Então essa é uma solução que eu acho bacana. Se eles começarem a fazer isso pros animes chineses, sem problema, a gente não vai ver nada ser afetado. Caso vai continuar fazendo do jeito que estão, quer dizer, como eu falei, os streamings já estão afetando por si só. Mas fora o que os streamers estão afetando, a gente não vai ter mais coisas sendo censuradas, etc, por causa da China. Então vamos ver o que acontece, né? Mas eu admito que eu tô um pouco preocupado com essa parceria. E já tem um anime, inclusive, que parece ser fruto dessa parceria. Sub-Hero X, já fiz um vídeo separado, quem quiser dar uma olhada lá. Tá muito bem animado, parece bem promissor, tem um ótimo diretor, que é o diretor de Link Click por trás. Tá aí com o Sawano na trilha sonora. A Aniplex fez uma parceria aí com a Bilibili, que é uma empresa aí da China, e a Aniplex é uma produtora da Sony, do Japão. E aí eles estão produzindo esse anime juntos. E parece um negócio mega bem feito, produção super acima da média. Como eu falei, coisas boas podem sair dessas parcerias. Esse anime aí eu acho que deve ser dublado em tudo que é língua. Deve sair em português, deve sair em japonês, com certeza. A versão japonesa é garantida. Mas eu tô com um pouco de medo que com o tempo, o que começou aí interessante possa acabar virando uma mega censura aí pra tudo que é anime que vai ser produzido. Tomara que não vá por esse caminho, mas só aguardando aí pra gente descobrir. E bom, gente, é isso. Comentem a opinião de vocês também sobre esse assunto. E eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.